menor sob guarda. Então, na vigência da redação original, repito, da lei federal, previa-se o menor sob guarda como dependente do servidor público federal titular de cargo efetivo. Isso vigorou até 2015, na verdade até 2014, que a medida provisória 664 ela é de 30/12 de 2014, né? Ela foi ali no apagar das luzes de 2014 editada a medida provisória. E com uma estratégia muito interessante, qual seja, ela é editada no recesso forense, o prazo de vigência dela só começa a vigorar quando houver retomada do expediente forense, não, é parlamentar. Então ela tem um prazo de vigência mais dilatado. Então previa o menor sob guarda como dependente. Houveram vários questionamentos sobre essa condição de dependente, por quê? O artigo 5º da Lei 9717 prevê que o RPPS não pode conceder benefícios distintos dos benefícios concedidos pelo RGPS. Essa é a norma do artigo 5º da 9717. Então, se o menor sob guarda não é dependente no RGPS, não poderia ser na Lei Federal 8.102 de 90 para o servidor da União. Esse foi o questionamento. Qual foi o entendimento do Supremo? E aí tem, por exemplo, um precedente, são vários. Mandado de segurança número 31.770, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. O STF considerou não poder confundir proibição de benefício distinto com previsão de requisitos distintos entre RGPS e RPPS. O que não pode é conceder um benefício que não seja concedido pelo RGPS. Por exemplo, não pode o regime próprio conceder com custeio previdenciário pecúlio, porque o pecúlio não existe no rol de benefício do regime geral. Olha só que eu tomei o cuidado de dizer. Não pode custear pecúlio com recurso previdenciário. Mas o município pode conceder pecúlio para os seus servidores? Desde que não seja com recurso previdenciário, pode. Só não pode com recurso previdenciário, é o que diz o artigo 5º da 9717. Agora, concedendo o benefício, pensão cá, pensão lá, pode conceder. Agora, os requisitos para a condição de receber pensão, cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua competência legal. Então, se a URPPS da União resolveu conceder ao menor sob guarda o benefício, ele tem autonomia para fazer isso. Foi isso que o STF entendeu. Então, não se confunde a proibição de benefício distinto do RGPS com requisitos distintos entre RGPS e RPPS para o mesmo benefício. Em consequência, entendeu que o menor sob guarda poderia ser dependente de servidor público federal, devido à autonomia do ente federado para dispor sobre o tema. Curiosamente, esses julgados eles começaram a vir, salvo engano, a partir de 2012 ou 2013, entendendo pela possibilidade do benefício, veio a lei, a medida provisória 664 de 2014 e revogou esse dispositivo, então perdeu sentido essa questão no âmbito federal. Mas é um precedente interessante para os âmbitos estadual e municipal. Vamos às questões práticas. Vamos entender aqui algumas situações que, já com a teoria formada na cabeça, nós conseguimos resolver. Então, eu vou fazer aqui perguntas. Dependente pode ser beneficiário da pensão por morte de servidor segurado mediante disposição testamentária, quer dizer, um testamento deixado pelo falecido, testamento deixado por ele, nomina como dependente uma pessoa que não está no rol, ou deserda um dos dependentes lá daquele rol. Não gosta de um filho, tem 8 e não gosta de um, vai deixar só para 7. Ele pode fazer isso pela simples disposição testamentária? A minha pergunta é,
Isso é objeto de disposição por parte do segurado? Isso está no âmbito de disponibilidade do âmbito do segurado ou isso é ex lege, por força de lei? Precedente da ministra Nancy Andrighi, de 8/10/2007. Os benefícios previdenciários decorrentes da morte do segurado não podem ser objeto de disposição testamentária. Eis que não são direitos pertencentes ao testador, mas aos seus beneficiários. Não é dele. Ele não tem gerência sobre isso. Curiosamente, ele institui o benefício, mas ele não tem interferência sobre ele. Não é objeto de disposição testamentária. Então é por força de lei. É por força de lei. Como os dependentes devem dividir pensão havendo viúva e ex-esposa com direito à pensão alimentícia, servidor público? Quando eu falo de ex-esposa, aquela que se divorciou ou se separou com direito à pensão alimentícia. Há que se considerar ou não o percentual fixado a título de pensão alimentícia? A hipótese é a seguinte. Comigo no quadro, Lucas. Corta para mim, meu camarada. Vamos lá. A hipótese é a seguinte. Pensão alimentícia fixada em 20% dos rendimentos líquidos para a ex-esposa. Ok? Então, o segurado fica com 80% dos rendimentos líquidos. E ele mantém uma relação com a companheira ou atual esposa. Uma união estável. Convive com ela com os 80% do líquido e passa 20% para essa daqui. Faleceu o segurado. Como fica a pensão? 20% para essa e 80% para essa? Ou haverá um rateio em igualdade de condições? 50% ou 50%? O que é de lei? O que é justo? Estou começando a complicar. O que é justo? Ah, essa aqui acabou com o casamento de cá e ainda vai ficar com a parte maior? Ah, essa daqui só segurou o soro para ele morrer e vai ganhar a parte maior? Essa aqui conviveu com ele 300 anos? O que é justo aqui? O que é de lei aqui? Bom, aqui é uma polêmica muito séria. Tá? Vamos ver aqui um precedente. Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, STJ, o desembargador foi convocado. No âmbito federal, administrativa, agravo regimental, no recurso especial, servidor público, pensão por morte. Benefício cujo valor deve ser rateado igualmente entre a viúva e a ex-esposa. Igualmente, que recebia a pensão alimentícia. Lei número 8.102, ausência de violação à coisa julgada, formada na ação de divórcio, agravo improvido. Nos termos do artigo 217, combinado com 218, parágrafo 1º, da Lei 8.212, o rateio da pensão vitalícia entre as beneficiárias habilitadas deve ser feito em cotas partes iguais, no âmbito da União. Tá? Existe a discussão de fundo aí, da questão de família, mas aqui a definição é previdenciária. Pode, aqui está o artigo 218, a redação anterior era o parágrafo 1º, agora é o artigo 218 caput. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Pode
a lei dispor de forma contrária à lei de um município ou à lei de um estado? Pode, dentro da autonomia. A lei não dispõe nada. A lei da unidade da federação é omissa. O decreto dispõe. Pode? Já começa a ter um problema de legalidade, de lastro legal. Mas as argumentações são todas essas, né? Se deve ou não ratear em partes iguais, prevalece o entendimento da lei. Em não havendo lei, haverá litígio e solução. O que acontece, na verdade, é que no âmbito federal se utiliza como parâmetro o regime geral de previdência social, em que o rateio é em igualdade de condições. Ex-esposas. A ex-esposa que recebe alimento... só voltando aqui. Falou de uma situação aí que uma religião, né, tem um varão, o cônjuge varão, que tem 8 famílias, 8 casas. Não sei se é 8 ou 6, né, mas 6, né, a diferença é pouca, 6 casas. Convive, coabita as 6 casas. Formou 6 núcleos familiares, com filhos e tudo. É um exemplo de poliamor. Como será a pensão? Cada um vai receber a cota à parte igual. Desses 6 todos aí, tem 30 pessoas no núcleo, é 1/30 para cada um. O problema é que, né, um núcleo familiar muito extenso gera pensão por mais tempo. Imagina que ele tenha lá seus 60 anos de idade, ainda está convivendo com uma de 20, que vai ter um filho recém-nascido. Esse aí vai demorar mais tempo, essa daí, né, vai demorar, se bem que na legislação nova não mais, mas o filho vai demorar pelo menos mais 20 anos recebendo benefício. É atuarialmente complicado. Ex-esposa que recebe alimentos do servidor, a ex-esposa que recebe alimentos, pensão alimentícia, do servidor, provoca a morte deste por crime culposo. Tem direito à pensão? Aconteceu? A mulher matou? Foi julgado, né? Eles se referem aqui a um julgamento que aconteceu de uma esposa, era uma esposa que foi acusada de assassinar o marido. E qual foi o resultado do julgamento? Foi condenada? Foi condenada em primeira instância, não transitou em julgado, 14 anos, né? E ali foi condenada no júri, portanto é crime doloso. Se for crime doloso contra a vida, que provoca a morte, tentativa não. Tem que ser crime doloso que provoca a morte, tá? Porque se ela tentar e ele falecer depois, ela não perde a pensão. Mas se provocar a morte pelo ato dela, ela não tem direito à pensão. Se o crime for doloso. O crime culposo, não. Se provocar por crime culposo, não. Está aqui o artigo 220 com a nova redação da Lei 8.102. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Veja, não, o caso dela, ela foi condenada a 14 anos pelo tribunal do júri. Tribunal do júri só pode julgar crime doloso contra a vida. Então o crime dela, se condenado e transitado em julgado, é doloso, ela perde a pensão. A questão é, por enquanto, ela recebe o benefício, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ela recebe. E se considerado, então, dolosamente o ato, se ela for transitada em julgado, ela devolve o que ela recebeu,
princípio da irrepetibilidade dos alimentos recebidos de boa fé. Então, ela provavelmente recebe durante o processo, condenada, transitada em julgado, ela perde o direito à pensão. Salvo disposição legal em contrário. Pode haver uma previsão aí diferente. O cônjuge ou companheira, é só outra hipótese, né? Se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento, ou na união estável, ou a formalização desse com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurados em processo judicial no qual seja assegurado o direito de contraditório e ampla defesa, também perde o direito à pensão por morte. Aqui são os casos, né, em que há propostas mesmo de casamento de senhoras jovens com pessoas mais idosas, justamente prometendo até dividir o benefício com a família. Isso é uma prática que acontece em várias situações. Então veja, não estou incitando, tá? Mas se tiver que matar alguém, mata culposamente. Acidente de veículo, olha a cabeça do mal, né? Acidente de veículo normalmente é considerado culposo, né? Caiu da escada, Tô quebrando a minha corda com o céu, né? Quais são as hipóteses de perda da condição de dependente? Cada lei tem a sua hipótese. Eu repito, essa é uma falha no sistema. Grande parte das leis, na verdade, não contemplam todas as situações, contemplam algumas situações, e deixa para o decreto contemplar. Isso é um erro. Porque a pessoa alega, e para o advogado bom de serviço, ele vai falar, olha, é previsto no decreto, não é previsto na lei, eu não faço nem por decreto, só faço por lei, princípio da legalidade. Aqui, no âmbito federal, são estes os casos de perda da qualidade de beneficiário. Não confunda perda do direito à pensão, do artigo 220 da Lei 812, com perda da qualidade de beneficiário ou de dependente. Perde a condição de dependente o falecimento, pelo falecimento. Morreu, há perda da condição de dependente. Pela anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Pela cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido, pelo afastamento da deficiência em se tratando de beneficiário com deficiência, ou pelo levantamento da interdição em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental, que o torna absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas do inciso que nós veremos adiante. Pelo implemento da idade, 21 anos, pelo filho ou irmão, no plano federal, pela acumulação de pensão na forma do 225, a questão que ela mencionou ali, e pela renúncia expressa. Renúncia? Pode renunciar o direito à pensão? Pode. É um direito renunciável para justificar o recebimento de outra melhor, em caso de acumulação. É comum a renúncia. Continuam as hipóteses de perda da condição de beneficiário do regime próprio da União. Em relação aos beneficiários que tratam inciso 1 a 3 do caput do 217, lembrando, cônjuge, companheiro ou companheira, ou aquele divorciado ou que rompeu a dissolução da união estável, que mantém alimentos. O decurso de prazo de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. Tem que esperar um estágio probatório aí. Tá? Porque senão vai perder, vai ter o recebimento de 4 meses e depois perde a condição de dependente. Não é uma punição, é pela instabilidade, ou melhor, pela efemeridade do vínculo ainda estabelecido.
tanto com a Previdência, 18 contribuições mensais, pouco, quanto com o servidor. 2 anos de relacionamento. Né? A outra hipótese. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data do óbito do servidor, depois de vertida 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos do início do casamento ou da união estável. 3 anos, com menos de 21 anos de idade, 6 entre 21 e 26, 10, 27 e 29, 15 entre 30 e 40, 20 entre 41 e 43 e será vitalícia apenas com 44 anos ou mais de idade. Então, houve um escalonamento aí, seguindo uma regra de proporcionalidade, para a manutenção da condição de dependente. Não é mais, lembrando, lá atrás, aquela pensão vitalícia, aqui ó, vitalícia ao cônjuge, era só isso. Sujeito de 90 anos casou com uma de 15, a pensão da de 15, a hora que o senhor falecer, vai ser, era vitalícia. E mesmo tendo sido alterada a lei, constituído o ato jurídico perfeito, essa senhora vai receber vitaliciamente. Agora, se na égide da nova legislação, vai aplicar as regras, né, conforme as idades. Ela não vai ter pensão vitalícia. Mais justo para o sistema. Morrendo um dos dependentes, ou havendo perda dessa condição por algum deles, né, nas hipóteses que nós mencionamos aqui. O que acontece com a sua cota-parte? É extinta ou reverte aos dependentes remanescentes? De novo aqui no quadro. Vamos imaginar que hajam 4 dependentes. Cada um receberá, pela legislação federal, 25%. Esse daqui não, é o contrário. Menor de 21 anos de idade. Ele completou 21 anos de idade. Ele perde a condição de dependente. O que se faz com os 25% dele? Acaba? Cada um continua recebendo 25%? Ou haverá uma nova redivisão, cada um com 1/3 dos remanescentes? Depende da lei da unidade da federação. Como é na União? Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Então, na União, prevalece 1/3 para cada um. É assim para todo mundo? Não, depende da lei. Essa questão aqui é da chamada reversibilidade das cotas de pensão aos remanescentes. Pode haver, em um determinado regime próprio, a irreversibilidade, desde que prevista em lei. E se a lei não disser nada, o que é comum acontecer, prevalece a divisão em partes iguais pela reversibilidade. E é importante também, né, observar que, se houver, no primeiro caso lá, cada um com 25%, sendo que, na verdade, por exemplo, volta aqui para mim, pensando no município que preserve o valor da pensão por morte, ou da pensão alimentícia, fixou para um 20%, sobrando aqui 80%, né, dividiu para os 3.
Eu vou colocar um número aqui mais fácil de mexer com ele. Aqui ficou 10% e 30% para os demais. Respeitando aqui, no caso, a pensão alimentícia. Se extinguir esse daqui, o que vai acontecer? Não muda nada em termos percentuais. Esse aqui continua com 10% para esse aqui. Só que os outros vão passar a receber, tendo só a 2 agora, né? Vai passar a receber 45%. Para ele não muda nada. Para os dois aqui muda. Para ele não muda em termos percentuais, porque em termos de valor ele vai receber mais. O valor agregou ao bolo. Então tem que observar isso daí também na hora do regime, de regime para regime. Aqui o artigo 224. Sobre a paridade da pensão no âmbito federal. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção do reajuste dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. E dispõe: são estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação, reclassificação de cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Isso é o quê? É o princípio da paridade, que é um componente de reajuste automático, né, dos benefícios previdenciários. Para o servidor federal vigora essa regra. É assim para todos os servidores? Não. A Constituição, inclusive, fala que depende de lei específica. Então, depende da lei de cada unidade da federação. Pode ou não haver paridade. E, normalmente, não tenha ocorrido a paridade. A questão da acumulação. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, ou companheiro ou companheira, e de mais de 2 pensões. De mais de 2 pensões. É a ressalva do artigo 225. Cada ente federado disciplina de uma forma. A União resolveu expor dessa forma aqui. Vocês vão ter uma aula especificamente sobre acumulação de aposentadoria, acumulação de benefícios, de pensões e as diversas situações que decorrem disso. Ex-cônjuge faz jus à pensão por morte, ainda que não recebesse pensão alimentícia, mas prove por outros meios a dependência econômica, a vida com o servidor antes de seu falecimento, é o caso que eu citei aqui para o regime geral. Como fica isso no regime próprio? Precedente do STJ. Mediante interpretação sistemática do artigo 217, na época da redação anterior, firmou-se a jurisprudência dessa corte no sentido de que o ex-cônjuge faz jus à pensão por morte, ainda que não receba pensão alimentícia, desde que comprovada a sua dependência econômica. Veja como era a jurisprudência do STJ e como ela ainda se alinha. Sequer a exige a pensão alimentícia, ainda mais judicialmente fixado. Sequer exige, desde que haja prova de dependência econômica por outros meios. O dependente tem prazo para requerer a pensão? A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo no âmbito federal. Há estados e municípios que prevê, por exemplo, o estado de Minas Gerais, prevê que se faça o pedido em 5 anos da data do óbito. Em 5 anos da data do óbito. Claro que esse prazo não conta para os incapazes. Absolutamente incapazes. Menores, absolutamente incapazes, não conta esse prazo. Mas aqui na União pode ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo-se tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão do beneficiário ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.
Eu penso sempre nesse artigo porque muita gente propõe ação de concessão de benefício previdenciário. Mas existe a ação de extinção de benefício previdenciário. O que é a ação de extinção de benefício previdenciário? Quando o real dependente, não recebendo pensão, ele quer extinguir a pensão daquele que está recebendo indevidamente por um motivo qualquer, fraude, simulação, que não tinha direito. Ação de extinção de benefício previdenciário. Também pouco falado, mas que produz os seus efeitos. Convivente de união estável ou homoafetiva, inclusive essa palavra convivente é utilizada em lei, a legislação do Estado do Paraná utiliza essa expressão, convivente, para caracterizar a união estável ou homoafetiva. É considerado dependente do servidor público, questão tranquila, pacífica, precedente aqui do STJ, recurso especial, administrativo, pensão por morte, servidor público, companheiro, relação homoafetiva. Se enquadra na hipótese de união estável, companheiro ou companheira, do artigo 217. A redação atual é 217, letra C. No presente caso, ficou devidamente comprovada a união estável. Tem que provar a união estável. Por meios, aqui no caso, 3 provas, entre o autor, ora recorrido, e seu falecido companheiro servidor público, regido pela Lei 8.112 de 90. Motivo pelo qual agiram bem as instâncias ordinárias ao conceder a pretendida pensão por morte no termo do artigo 217, letra C, não tem mais um inciso 1, do referido estatuto. Na verdade, esta decisão ela está em sintonia com o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal nesses 2 precedentes importantes aqui. A ADI 4277 e a DPF 132, que como controle concentrado de constitucionalidade, determina efeito vinculante para as demais decisões do Poder Judiciário e para a administração pública. Olha só, STF, união homoafetiva, união estável, equiparação, entidade familiar, proteção constitucional. Ministro do Supremo reconhecem a união estável para casais do mesmo sexo. Inicialmente, o relator das ações, ministro Carlos Aires Brito, então ministro, votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer significado do 1723, do artigo 1723 do Código Civil, que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O relator argumentou que o artigo 3º, inciso 4, que eu mencionei aqui, da Constituição, veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor, e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica. Observou o ministro para concluir que qualquer depreciação da união estável ou homoafetiva colide, portanto, com o inciso 4, artigo 3º. Então, qualquer interpretação que se dê à expressão união estável, seja ela para fins familiares, seja ela para fins previdenciários, para fins civis em geral, não pode excluir a relação homoafetiva. Falou em união estável, está incluída a relação homoafetiva. Isso foi um debate acalorado, porque na Constituição, lá no artigo 226, está lá a união entre homem e mulher, e você não pode levar aquilo ali ao pé da letra, na interpretação literal. Cônjuge ou companheiro separado de fato, que recebe alimentos regulares do servidor, pode ser considerado dependente para fins previdenciários? Aqui é a minha crítica àquela questão de separados judicialmente, ou melhor, fixação judicial de pensão alimentícia. Olha o entendimento do TRF, por exemplo, aqui. Previdenciário, pensão por morte, com separação de fato. A concessão do benefício de pensão depende do preenchimento dos seguintes requisitos. Letra A, ocorrência do evento morte, real presumido. Letra B, demonstração da qualidade de segurado do decúgio. Tem que demonstrar que era segurado. Estava em atividade, não tinha suspensão. C,
condição de dependente de quem objetiva a pensão. A dependência econômica do cônjuge divorciado ou separada, judicialmente ou de fato, que recebia pensão alimentícia é presumida. A dispensa de alimentos por si só não obsta a concessão de pensão por morte. Súmula 369 do STF. Artigo 1707 do novo Código Civil. Todavia, deve o ex-cônjuge comprovar a dependência econômica superveniente em relação ao decúbito. Aqui tem o precedente do TRF4, em 2012. Mais uma pergunta aqui para a gente encerrar essa parte. Cônjuge ou companheiro separado de fato, que dispensou documentalmente alimentos regulares, o servidor público, mas de fato os recebe periodicamente, pode ser considerado dependente para fins previdenciários? Quer dizer, nesse caso aqui é mais grave, ele dispensou documentalmente. É o princípio da primazia da realidade, mas de fato ele recebe. No papel ele dispensou, mas de fato ele recebe. Aqui um precedente do TRF4 também. Comprovado o óbito do instituidor da pensão, sua condição de servidor público, bem assim, a dependência econômica da ex-esposa, malgrado a dispensa de alimentos, ante a ausência de acordo judicial homologado pela Justiça Comum Estadual, é viável a outorga do amparo de pensão por morte forte no artigo 217 da Lei 8.112, em que pese o rompimento dos laços conjugais com mera separação de fato, tem-se preenchido os requisitos para a outorga, haja visto o envio periódico de recursos para a ex-esposa, sua condição de idosa e de enferma, já ao tempo do óbito, o que também a torna beneficiária da respectiva pensão, mediante o rateio da pensão em partes iguais, conjuntamente com a pensão que faz uso a companheira que acompanhou o servidor falecido até a data de seu óbito, equiparada a cônjuge supérstite. TRF4, região, 2012, julgado. Reparem que são situações, o que eu quero concluir aqui nessa aula de hoje, para a gente já reiniciar pensando na aula última, né? Desse módulo vai ser a aula 4 de dependentes e segurados. A ausência de regramento objetivo nas hipóteses de, principalmente, manutenção e perda da condição de dependência, de dependente. A previsibilidade apenas legal de cada lei da unidade da federação da condição de dependente. E, por causa disso tudo e dessa autonomia, uma diversidade de situações e uma riqueza de fatos da vida, que acabam exigindo do intérprete, seja ele o advogado, seja ele o gestor, seja ele o estudioso, uma atenção especial com os fatos do caso. Aqui a circunstância fática é fundamental e determinante para a solução do conflito envolvendo aí a concessão, manutenção ou perda do benefício. Então, o cuidado que se deve ter na prova é muito grande. A prova, e eu falo a prova no processo administrativo ou a prova no processo judicial, é mais importante do que a norma ou a lei. Em todo caso, você tem que igualar, o fato e a norma. Mas aqui, especialmente, é necessário um cuidado especial com os fatos. Ok? Encerramos por aqui e retornamos com a próxima aula de dependentes.